Olá a todos, ou como dissemos em Brahma Kumaris, Om Shanti, saludos de paz, para esta apresentação de um tema supera a incertidumbre desde tu interior. Por lo que eu sei, há muita gente em toda a América Latina que estão escutando, e não sei se de Espanha, pero o tema passa a ser extremamente importante nestes dias, porque temos que adaptar-nos a cambios a cada rato, a cada momento, em todos os campos em que vivemos, e a capacidade de fazer isso nasce dentro da própria alma. Por isso que vamos a tratar o tema. Eu vou tomar um minutito agora para passar para a apresentação e depois acompanharemos as duas coisas juntas. E aí, como disse, o tema é superar a incertidumbre. Eu tomei este tema, incluso de uma... Um momentito. Eu tomei o tema de um livro, um artigo do Harvard Business Review, que dizia que estamos vivendo em tempos de incertidumbre permanente. E é uma questão de adaptar-se ou perecer, foi a palavra que usaram. E observamos o mundo desde o aspecto econômico, político, há guerras por toda parte, a natureza está sofrendo, nossas relações também, especialmente de família, amigos, a saúde, a violência, há tantas coisas. E hoje na tarde acabei de escrever esta frase: qualquer coisa pode suceder a qualquer um em qualquer momento, como para retratar o tema. Eu fui a ver na internet e acabou de suceder este atentado em Barcelona, onde 13 pessoas foram mortas por terroristas do Estado Islâmico. Tomei este tema de um artigo no Harvard Business Review 2-3 anos atrás, de que estamos vivendo em tempos de incertidumbre, e isso cobre nosso mundo econômico, político, há guerras, há problemas com a natureza que vemos todo rato, relações pessoais, etc. E havia acabado de escrever essa frase: qualquer coisa pode suceder a qualquer um em qualquer momento, para retratar o tema. E abri a internet e vi que havia esse atentado em Barcelona, 13 pessoas mortas por uma pessoa, incluso foi quem reclamou a autoria foi o Estado Islâmico. Então, eu creio que temos que começar com um momento de silêncio, não só para as vítimas, pero as famílias das vítimas também, e seus amigos, parientes. Então, vamos mandar um pouco uma ola de paz a todos e vamos, então, continuar com a explicação. Busquem sentar-se internamente em um estado tranquilo, como se tivesse houvesse assento sutil atrás entre as cejas, entre cejas. E vamos, então, sentar-nos tranquilamente como um pequeno faro, esparcindo paz para esta gente que deve estar sofrendo nesse momento. Assim que vamos continuar
porque vivemos, como dije, los mercados son locos, hay amenazas de todo tipo, como vemos del Corea del Norte, entonces en el escenario global hay muchas cosas, hay problemas, derrumbes, terremotos, y somos mucha gente en nuestro planeta y producimos mucho desperdicio también. Además hay problemas, ¿no? Epidemias de todo tipo apareciendo. Yo saqué esta información recién de los Estados Unidos que muestra que problemas crónicos de salud de niños hasta sus 14 años en los Estados Unidos, en los años 60 del siglo pasado, había muy pocos en términos de porcentaje. Hoy, casi 50% de los niños tienen algún problema. Las causas que están apuntando son los cambios en el medio ambiente y la alimentación, que cada vez más llena de adictivos. Tenemos una dieta diaria de mucha información, tenemos que ser expertos en hacer muchas cosas a la vez. Esa es la nueva diosa. Talvez trabajemos en organizaciones extremadamente complicadas y complejas y ahí no sabemos cómo equilibrar resultados al fin de mes. Yo vi un estudio recién que en un día una persona que vive en una ciudad como São Paulo, Buenos Aires, Bogotá, está sujeto a 174 periódicos de información diariamente. Y podemos tener entre 30 a 60 mil pensamientos por día. Yo puse esta imagen porque la mente es como un aeropuerto donde hay muchos pensamientos, sentimientos, ideas, no solo es que están aterrizando, pero también están saliendo, entrando y saliendo en todo momento y creando mucha congestión en la mente. Y es por eso que no somos capaces de lidiar con las cosas de afuera, porque el estado interno también es igualmente caótico. Y ahí pensamos mucho, como dije, y cuando comunicamos con otros, la cosa se vuelve una confusión, cada uno con la cabeza llena de tanto, yo diría, cosas buenas mezcladas con basura. Entonces, por eso que incluso nuestra comunicación entre nosotros no anda muy bien. Y podemos estar con ira, podemos estar con dolor de cabeza, podemos estar con sentimientos de soledad. Así que podemos ver que hoy en día el estrés va creciendo, hay un primer nivel que es como una ansiedad liviana, que se considera un estrés saludable, ¿no? Como una tensión para poder hacer las cosas como una guitarra afinada. Hay un segundo nivel en que hay alguna cosa que provoca estrés de forma continua. Y ahí hay muchas quejas sobre la sobrecarga, la angustia. Hoy en día incluso yo vi otro reportaje que a pesar de que las tasas de crímenes en los Estados Unidos están bajando, la ansiedad está creciendo, porque la incertidumbre está creciendo. Hay un tercer nivel en que hay un estrés crónico con resultados explícitos, irritabilidad, problemas somáticos. Y un nivel 4 en que el alma, el ser, se siente completamente agotada, física y emocionalmente, y puede hasta perder su sentido de vida. Y
têm problemas graves que requerem ajuda médica. E se alguém chega ao nível 5, está morto hoje em dia. Então, onde estamos em tudo isso, com tantas coisas? Nossa capacidade de fazer eleições e decisões corretas com tantas opções e tanta confusão, ou pode haver relações que se han vuelto tóxicas e que temos que fazer alguma coisa, cambiar ou a atitude, ou incluso cambiar a relação. E provavelmente temos conversações assim, pendentes que temos que resolver, mas não é uma questão de solo mirar a los yuyos, ¿no? las hierbas dañosas que pueden existir. Podemos cortar estas plantas en la superficie, pero el problema está embajo de la superficie, donde hay raíces y las raíces creando otras raíces. Entonces, algunas cosas tenemos que mirar desde el interior. E todo esse cenário, esse panorama que mostrei, sim, o mundo parece estar bastante louco, né? Pero, por outro lado, fazer algum câmbio político, ou fazer algum câmbio em termos de vida, na superfície, cambiar a dieta ou cambiar a direção, é como cortar a parte das coisas daninhas por arriba da superfície. Pero se eu quero resolver, pelo menos, já que não posso controlar o mundo ou as outras pessoas, pelo menos tenho que entender como posso controlar minhas próprias reações e atitudes. Porque eu não posso depender de alguém mais para fazer isto. Eu tenho que aprender a dar a cuerda a mim mesmo. Pode ser que temporalmente necessite a ajuda de alguém, mas finalmente eu tenho que fazer os passos, eu tenho que fazer os esforços, e tenho que descobrir como. E tampouco posso depender de incentivos externos. Ok, ter bom sueldo, ter recursos, ter casas e etc e tal, ter todas as coisas externas podem me motivar, mas eu tenho que encontrar alguma coisa que me conecte de dentro hacia fora. Porque finalmente há três coisas na vida. Todos esses sintomas, resultados de mundo em uma grande transição que estamos observando, podemos reduzir todo a três coisas. Tu mesmo, as próprias situações que aparecem e outras pessoas, outros indivíduos. E eu não posso controlar situações, eu não posso controlar outros, e é muito difícil incluso controlar uno mesmo, pero de hecho, minha capacidade de interactuar com outras pessoas e com situações depende de quão forte sou. E sobre isso podemos fazer uma pausa reflexiva, porque de afuera vêm as coisas e de dentro vêm as respostas, não? Há retos de todo tipo que produzem exigências e estas exigências requerem respostas e eu tenho que aprender a preparar estas respostas desde meu estado interior. Ok, o mundo inteiro pode estar passando por o que passe,
Pero eu todavia tenho que permanecer estável e forte para poder ajudar outros que estão, digamos, usando esse exemplo da arena movediça. Se alguém está na arena movediça e eu quero ajudar esta pessoa, eu tenho que estar fora. Porque se eu também estou na arena movediça, os dois acabam morrendo. Então, temos que encontrar, apesar de tudo isso que mencionei, apesar de toda a incertidumbre que há, localmente ou em nosso país ou no mundo, especialmente com este estado de quase guerra entre Estados Unidos e Coreia do Norte, temos que aprender a viver de uma maneira mais centrada. Então, há duas maneiras de viver. Okay? Vamos pôr isso em nível do indivíduo, eu estou no centro de minha vida e há várias coisas que tenho que cuidar. Não? A saúde, que não posso controlar, incluso as contaminações atmosféricas, mas eu posso cuidar de meu sistema imunológico. Há problemas na família mais cercana, as famílias que estão conectadas com nossas famílias. Eu posso compreender, eu posso também entrar em conflito com eles. Também tenho que lidar com meu trabalho, entender o que estou fazendo e estou ganhando uma compensação justa por o que hago. Tenho amigos, tenho que cuidar das finanças, tenho que relaxar um pouco de tempos em tempos, tenho que concentrar minha prática espiritual ou meu estudo ou outras coisas. Pero tenho que fazer isso não de uma forma caótica, família, trabalho, depois estudar um pouco, cuidar da saúde, ir ao médico, ir ao supermercado, ir ao banco, visitar uns amigos. Sim, tenho que ir à igreja, meditar um pouco, rezar um pouco, depois família, trabalho, como está mostrado aqui, neste dibujo. Pero se sou capaz de centrar-me, de centralizar quem sou eu no centro de todo de minha vida, e aí, desde esse centro único, onde eu sou eu e tenho uma ideia muito clara de minha identidade espiritual, e a partir desta identidade sólida, eu tenho que fazer coisas com a família igual, ao que vou ao trabalho, algo que tenho que fazer igual ao centro. Estou com os amigos, algo que tenho que fazer com os amigos. Estou nesse estado centrado e é muito mais econômico em termos de tempo, em termos de pensamentos e energia, lidar com a vida a partir de um centro consistente e sólido de que quedar-me perdido em minha própria vida. E o hecho de que este tipo de vida vivido assim é responsável por criar este excesso de pensamentos, onde há, como disse antes, há coisas boas dentro de nós outros, mas há muita basura, muito acúmulo de coisas que não são verdadeiras, não têm valor. Assim que tenho que, acima de tudo, aprender, centrar-me e organizar-me dentro da minha própria vida. Eu não tenho outro. É muito mais fácil cambiar minhas atitudes, minha posição em relação às coisas que cambiar todas estas coisas. Não? O problema, como já disse, é que o estado interno, dentro da mente, é assim, que está um pouco assim confuso. E quando se dibujamos a mente assim como um círculo,
donde hay una parte consciente visible y una parte subconsciente invisible, sabiendo que el subconsciente afecta completamente nuestro estado consciente, pero conscientemente yo pienso cosas, yo quiero cosas, yo voy a hacer cosas y digamos, estoy pensando, queriendo y me preparando para conseguir un diamante. El problema no es lo que pienso, quiero y voy a hacer en nivel superficial que va a producir el diamante. Es eso que produce. Ese estado interno que produce no un diamante, produce una piedra. Por eso que hay mucha insatisfacción y mucha infelicidad, porque queremos una cosa y viene otra. Pensamos una cosa y sucede otra. Preparamos para hacer alguna cosa y acabamos haciendo otra cosa, porque es propio de un mundo incierto. Ahora, ¿dónde entra la meditación? Donde por ejemplo, yo pienso, yo quiero, voy a hacer todo para conseguir estabilidad, calma, resultados excelentes, pero entra de nuevo esta confusión y al invés de estas cosas que tanto quiero, etc. y tal, aparecen instabilidad, confusão, resultados malos, desculpe lá o português que está aqui, pero acabamos assim traicionando nossas próprias vontades, nossas próprias ganas e quedamos confusos porque ponemos muito esforço na parte superficial para conseguir as coisas, pero há algo dentro de nós não resuelto que acaba tendo mais impacto nos resultados. Por lo tanto, eu tenho que encontrar dentro meu meu valor verdadeiro, porque apesar de tudo, apesar das informações de minha própria vida e minhas relações, eu tenho valor, porque somos seres espirituais passando por uma experiência humana. E, por lo tanto, como seres espirituais, temos algumas qualidades básicas. E a meditação, apesar de tudo isso que falamos, a meditação me ajuda a identificar meu próprio valor e me ajuda a resgatar esse valor e pôr-lo a funcionar na mesma vida, com a mesma gente, nos mesmos problemas, pero assim com mais êxito. Assim que quando estou mais alinhado entre o estado interior e o estado externo, isso me dá tanta autoconfiança, tanta força. E aún em um mundo caótico, confuso, complexo e assim incerto, eu sou capaz de produzir e traduzir meus pensamentos em ações de valor. Pero o resgate sucede através da meditação. Então, na meditação, e daqui a pouco vamos fazer uma meditação também, e depois vamos abrir para algumas perguntas por el chat. Pero, basicamente, meditar tem 4 passos. Eu tenho que volver-me presente, como observador desapegado. Então, vamos fazer isso. Vamos fazer passo por passo. Despido sentar-se não de uma forma muito floja nem muito rígida, simplesmente mirando com os olhos meio abertos, repousando sua mirada em algum lugar delante de vocês, só para descansar a mirada, assim sabendo que esse mundo caótico está sucedendo ao redor, há coisas mais personais, mais locais, e há coisas
más distantes, pero impactantes en nuestras vidas, los problemas colectivos. Pero yo estoy en el centro de todo eso, tranquilo. Así que como estoy sentado en el asiento, mirando a esta presentación, el cuerpo está sentado, pero el ser también está sentado y a través de los ojos está mirando y pensando sobre lo que estoy diciendo. Estoy pensando sobre el mundo, está atento a lo que pasa alrededor, ¿no? ¿Qué está delante, alrededor de ustedes? ¿Cuáles son los ruidos que están escuchando? ¿Cuáles son las formas y colores que están viendo? Entonces, el pasado, todo el pasado ya fue. El futuro no ha sucedido todavía. Estamos literalmente aquí, ahora, y más que eso, estamos en el centro de 360 grados de cosas, pero también estamos en el centro de nuestras vidas. Hay muchas cosas, personas y situaciones que dependen de mi estado. Entonces, tengo que recordar mi valor interno, apesar de tudo isso que está passando. Internamente, eu sei que tenho estes diamantes que vimos antes. Quando estou em estado de descanso, experimento minha própria paz, experimento meu próprio contentamento, experimento meu valor intrínseco. Eu sou um ser de valor. E é tão parte de mim esse valor que nadie e nada pode sacar isso de mim. São minhas propriedades: paz, amor, felicidade, força. E, además, eu posso ir mais allá desta dimensão física, este cenário imenso onde a obra humana está passando. Eu posso remeter-me a esse lugar, regressar a esse lugar que todas as tradições recuerdan de alguma maneira ou outra, ou como nirvana, ou como o cielo, ou o lugar de luz, o lugar de paz. Então, eu posso recordar esta dimensão e sentir-me um pouco mais allá deste plano físico, onde há tanta confusão. Incluso eu posso me viver nesse estado, uma pequena estrela de energia consciente, brilhando, irradiando, tranquilo, livre, luminoso, liviano. Eu posso recordar isso e preparar-me para a quarta etapa em que me reconecto com, igual como as diversas tradições recuerdam esse lugar de paz, de silêncio, o lugar del alma, também todas as tradições recuerdam uma fuente que chamam de Deus, Alá, o Shiva, o Jeová. Temos que, de alguma forma, reconectar-nos com esta fuente, como é como um sol espiritual. E é uma relação personal e intransferível. E só recordar, trazer esta imagem de sol espiritual na pantalla de suas mentes e vai absorvendo estas qualidades espirituais e recargando a pila da alma. Vamos quedar assim nesse estado, conectado, mais allá, e com muita misericórdia, muita compaixão por o que passa no mundo humano,
especialmente esta cena de hoje, passando paz para todas as almas que estão sofrendo. E aí aprendemos uma coisa: quando eu começo a donar a paz, eu começo a sentir mais paz em mim. Apesar de tudo, puedo e devo ser uma fonte de paz para outros nestes momentos tão complicados e tão incertos. Ok, então vamos volviendo. Eu sei que o caminho não é fácil, mas também é possível que podemos subir um pouco na vida e encontrar saídas para nossas situações diversas. E isso é um tema, esse de a incertidumbre, como superar a incertidumbre desde o interior, esse é o tema de retiro que vou fazer em Colômbia entre dias 21 e 24 de setembro. E, de certa maneira, esta charlita agora foi como para divulgar um pouco este retiro. Mas os detalhes podem encontrar em becacolumbia.org. Assim, este vídeo também está sendo gravado e vocês podem conseguir depois. Assim, vamos abrir para algumas perguntas, uns 10 minutos de perguntas. Eu vou volver a me dar um pouco de paciência e eu vou ver aqui. Ok? Alguém tem alguma pergunta, algum comentário? Depois da palestra, todos que se inscreveram vão receber a divulgação do retiro. Estou sendo informado que depois da charla todos vão receber, quem se inscreveu vão receber a informação sobre esta charla. Primeira pergunta. Como se conecta com a fuente espiritual? A pergunta é como conectar-se com a fonte espiritual. Primeiramente, temos que desmistificar um pouco a meditação. Que meditar, de hecho, significa recordar. E se eu posso recordar meu lugar físico, desde uma distância, posso recordar entrar na minha casa, abrir a porta, sentar no sillón, ir à nevera, refrigerador para sacar vaso de suco, de jugo. Aí podemos recordar e hacemos isso sempre, recordamos. Dentro da alma está gravado algumas coisas muito profundas. E uma delas é a conexão com a fuente, porque desde a fuente que saímos e para volvemos em algum momento a esta fuente. Então, esta experiência de conexão com Deus, com Allah, com Jeová, todas as tradições têm um nome diferente, está gravado na própria alma humana. E eu posso recordar esta gravação. Então, é ser de luz, não um sol brilhante como é o sol físico, mas um sol sutilmente brilhante, pero não está irradiando raios de calor ou de luz física, pero raios de amor, raios de paz, raios de força. Então, se eu me conecto com esta fonte, eu começo a sentir a corrente passando, pero é só recordar que seria trazer na pantalla da mente, ¿no? Esta imagem, incluso atrás de mim,
en la pared que se ve una imagen que representa a Dios atrás de mi hombro. Entonces, es recordar y ponerse delante de esta fuente y comenzar a absorber estos rayos, independiente de donde esté o con quien estoy, depende de mi estado interno. Otra pregunta. ¿Es buena la incertidumbre en nuestra vida? ¿Cómo podemos sacar provecho? Es buena la incertidumbre en nuestra vida y cómo podemos sacar provecho. De hecho, la incertidumbre me mantiene en forma, ¿no? Como yo me acuerdo, incluso haber ido a Colombia muchas veces, especialmente en la época en que estaban bombardeando la capital, poniendo bombas, no sé dónde. Y yo me acuerdo haber estado cuando atacaron el Palacio de la Justicia. Un amigo juez fue muerto en este ataque. Y yo me acuerdo cómo la gente andaba, no sabiendo en qué calle explotaría alguna bomba. Lo mismo pasó cuando estaba en Londres, na época de los ataques del ejército republicano irlandés. Lo mismo, pero yo, por un lado, puedo andar con mucho miedo, mucho temor y mucha preocupación y no dormir en la noche, o yo puedo confiar en mi propia capacidad de emanar fuerza y que siempre seré útil para otros que están con miedo o con preocupación. Yo sé que 97% de nuestras preocupaciones y miedos nunca se concretizan. Entonces, yo tengo que crear una fuerza de manera que si alguna cosa me pase, no soy una víctima, soy una persona que puede ayudar a las víctimas. Y eso es como desarrollar una capacidad de pensar rápidamente, una capacidad de ajustarme rápidamente de acuerdo a alguna situación. Entonces, es una oportunidad. La incertidumbre es una oportunidad para desarrollar más que nada sabiduría, especialmente en mi tiempo de respuesta adecuada. Entonces, eso podemos entrenar desde ya. Una situación, ¿cuál es la respuesta adecuada y cuánto tiempo llevo para llegar a esa respuesta adecuada? Otra pregunta. ¿Cómo superar la incertidumbre de la enfermedad? ¿Cómo superar la incertidumbre de una enfermedad? Bueno, yo sé que no es fácil eso porque afecta al cuerpo de uno, pero eso ya es el principio de una respuesta mejor, porque el cuerpo es el vehículo del ser. Entonces, la primera cosa que tengo que hacer es entender que yo tengo un problema con mi máquina, pero no es un problema con el chofer, que es yo. Mi auto tiene problema, pero el conductor no tiene problema. Entonces, poder separarse y entender que el dolor físico es una cosa de la máquina, pero no es una cosa del alma. Incluso si es un problema del propio cerebro, es un problema de la computadora, no del programador, que es el alma. Entonces, la primera cosa es aprender a separarse que sigue, yo tengo un problema mecánico, mi cuerpo no está funcionando, mi rodilla no está funcionando, mi hígado no está funcionando bien, mi corazón no está funcionando bien, pero yo sí estoy bien, yo, el alma, estoy bien y tengo un problemita con mi cuerpo.
Segunda coisa que eu posso fazer é entrar nesse estado de alma e llenar-se de luz. E aí, na parte afetada do corpo, nesse estado mais meditativo, eu posso mandar uma luz sutil para a região afetada e seguramente ajuda a acalmar a parte mais sutil que existe da enfermidade. Porque a enfermidade tem a parte assim, óbvia, física, visível, mas tem causas mais sutis. E se eu sou sutil, sou capaz de ajudar na parte sutil de qualquer enfermidade. É um reto, não é fácil, mas é possível. Última pergunta. ¿Cómo liberarme del miedo de la incertidumbre? Como liberar-me do medo da incertidumbre. La segunda parte, la incertidumbre crea miedos. ¿Cómo vencerlos? La incertidumbre crea medos. Como superá-los? Bueno, a única coisa assim, segura é saber que a alma não morre, porque finalmente a causa de todos os medos é o medo da morte. Pero a verdade é que sabendo e sentindo, experimentando que eu sou um ser espiritual e a morte é só quando o ser espiritual deixa o corpo físico. O ser espiritual continua, não morre, o corpo morre. E junto com o corpo morre o ego limitado, conectado com esta vida. Eu sou fulano, eu sou... Então, se eu estou mais associado a minhas qualidades perenes, eu sou um ser de paz, um ser de amor, um ser contenta, etc. E se estou mais associado a minhas características verdadeiras e perenes, eu vou a conquistar o medo à morte. De hecho, cada vez que meditamos e criamos esta experiência del alma usando o corpo, del alma mirando através das ventanas dos olhos, del alma abrindo a boca para comunicar-se, usar o corpo como meio de expressão e também um meio de experiência. Cada vez mais que experimentamos essa diferença, conquistamos o medo da morte e temos muito mais autoconfiança, capaz de ajustar-se rapidamente em uma situação inesperada. Então, ojalá que todos vocês que estão escutando podem aproveitar este momento para poder organizar-se internamente, independente de toda esta confusão que passa, que eu seja uma fonte de consuelo e paz para outros que podem estar sofrendo e não estão sendo capazes de aguentar tanta confusão. Portanto, eu vou terminar com um pouco de meditação outra vez. Volvemos a esta cena em que há um sujeito, um indivíduo em cima de uma montanha. Se todos estes problemas que temos estão abaixo, não? Se estamos em estado elevado. Não importa estar mais abaixo que meu estado. Então sou capaz de ajudar. Vamos terminar com um minuto de silêncio. Com esta imagem. Eu retiro.
Ok, buenas noches a todos. Podrán adquirir este video a seguir gratuitamente.